Olá, meu nome é Ivan Barbosa e há vários anos eu venho me especializando em M&A no setor de tecnologia. Por causa disso, eu tenho acompanhado de perto a discussão de qual que vai ser o impacto que o isolamento social causado pela crise do coronavírus vai ter sobre o movimento de digitalização de diversas atividades. E é senso comum que a restrição a várias atividades acontecerem no meio físico vão beneficiar muito as tecnologias de digitalização. Mas a grande questão é o que vai acontecer no dia seguinte, o que vai acontecer com essas empresas que fornecem essas soluções depois que os mercados forem reabertos. E para a gente pensar um pouco melhor nisso, vale a pena pensar em como é que a curva de adoção de uma nova tecnologia acontece. O estágio inicial é o status quo, a zona de conforto com a qual as pessoas já se habituaram. E quando uma nova tecnologia é adotada, em um primeiro momento existe uma queda de produtividade, pois a rotina e o fluxo de processos, que até então funcionavam bem, precisam ser alterados. É natural que essas mudanças tomem certo tempo, e só quando as pessoas desenvolvem proficiência no uso da nova tecnologia é que um novo patamar de produtividade é atingido. Esse gráfico já torna claro qual que é a primeira barreira à adoção tecnológica. É preciso atravessar um período de menor produtividade e de maiores esforços até que os resultados dessas mudanças se mostrem. E se existir qualquer pressão para gerar resultado no curto prazo, isso já pode virar um gargalo para iniciar esse processo, mesmo acreditando que passar por ele valeria a pena sob uma perspectiva de mais longo prazo. A segunda barreira fica nas entrelinhas. Quanto tempo que esse processo de transição vai demorar? Qual que é o grau de esforço que vai ser necessário até que ele seja completo? E qual que é o patamar de produtividade que vai ser atingido em relação ao status quo? Essas incertezas elas tornam menos óbvia a decisão de adotar nova tecnologia. E mesmo depois que essa decisão é tomada, ainda existe uma discussão de como é que ela vai ser feita. E pensando nos extremos, há dois casos. O primeiro caso é o cenário ideal, onde a curva de aprendizado ela é rápida e logo se atinge um patamar de produtividade muito superior ao status quo. Um exemplo simples disso é o de alguém que ainda faz contas na mão e decide passar a adotar uma calculadora. Não existe muita dúvida que vai dar tudo certo e que a velocidade de cálculo dessa pessoa vai aumentar muito. Mas existem também os casos de fracasso, onde o processo de adoção é lento e acaba resultando em uma produtividade menor do que a antiga. Um exemplo bom aqui, que muitos empresários já sentiram na pele, é uma troca do sistema de ERP mal sucedida, onde, depois de meses investindo na implementação do novo sistema, se descobre que ele se adapta mal aos detalhes da operação da empresa e acaba tendo um desempenho pior do que o sistema antigo. Então identificamos duas barreiras para a adoção tecnológica. A primeira delas é o custo do período de transição, e a segunda é a incerteza de se no dia seguinte vai dar tudo certo. Agora vamos pensar no impacto que o lockdown está tendo sobre essas duas barreiras. De uma hora para outra, foram interrompidas uma série de atividades que só aconteciam no meio físico. Então, nesse novo cenário, não existe mais status quo. Essas atividades foram completamente paradas. E vejam só como é que o nosso gráfico vai ficar. Nesses casos que o lockdown inviabiliza a continuidade dos negócios, o gráfico de produtividade cai para zero. E adotar as novas tecnologias se torna uma decisão necessária para a sobrevivência. A digitalização deixa de ser uma potencial melhor solução e passa a ser a única alternativa viável. Por isso é que a gente está vendo até movimentos regulatórios para permitir que algumas atividades onde a digitalização foi sempre polêmica sejam exercidas. Um bom exemplo aqui é a telemedicina. Mas voltando à nossa grande questão, o que essas pessoas e empresas que foram forçadas a adotar novas tecnologias vão fazer depois que acabar a crise e os mercados forem reabertos? Mesmo durante o lockdown, ainda vão continuar existindo os casos de sucesso e de fracasso na adoção de novas tecnologias. No caso de sucesso, onde a adoção durante a crise foi bem sucedida, não há razão para voltar atrás. Nesse caso, as pessoas provavelmente vão se tornar usuárias perenes da nova tecnologia. Por outro lado, se a adoção fracassou ou se a curva de aprendizado está sendo muito lenta e dolorosa, as pessoas podem, assim que a crise passar, decidir voltar atrás ao antigo status quo. Agora, nos colocando nos sapatos das empresas que tiveram seus negócios impulsionados pelo isolamento social, vamos pensar em como é que a demanda vai se comportar ao longo do tempo.
A curva de adoção de uma nova tecnologia deveria ser algo parecido com isso. No começo ela é lenta, quando apenas os entusiastas tomam o risco de experimentar as novidades. Depois ela vai se acelerando à medida que as pessoas mais cautelosas vão vendo os casos bem-sucedidos e vão decidindo também entrar nessa onda. E ao final, essa curva ela vai atingindo um patamar de maturidade, onde ela atinge praticamente todo o mercado endereçável dela, então ela se estabiliza. Com o empurrão causado pelo isolamento social, essa curva vai se tornar mais íngreme, impulsionada tanto pela aplicação dessa tecnologia em casos onde ela valeria a pena, independentemente da crise, quanto em casos onde o uso foi forçado e só vai valer a pena durante o lockdown. Então, quando a economia for reaberta, a gente deve observar uma queda nessa curva, causada pelo abandono dessa tecnologia por aqueles que preferem retornar ao seu antigo status quo. Apesar dessa possível ressaca, o impacto do isolamento social ainda deve continuar sendo muito positivo para as tecnologias de digitalização. E o que eu acho que a gente vai ver acontecer é que alguns ciclos que talvez demorassem 5 anos em situações normais, agora talvez eles demorem 2 ou 3 anos. Essa crise com certeza acelerou essa curva de adoção. E para finalizar, eu queria fazer uma provocação para os empresários do setor de tecnologia que tiveram seus negócios acelerados por causa do isolamento social. Reflitam sobre a probabilidade do seu negócio sofrer essa ressaca e qual que deve ser o tamanho dela, para que vocês possam preparar suas empresas não só para que elas atravessem essa crise, mas para que elas continuem saudáveis depois dela. Obrigado a todos e até a próxima!